Olá, sou Frederico Lobo, vou apresentar a aula de artroplastia total do quadril. A gente vai falar sobre indicação, contraindicações, vias cirúrgicas, os componentes femorais e componentes acetabulares. A principal indicação da ATQ, artroplastia total do quadril, está na limitação de ADM com dor. A idade não é mais uma contraindicação. Nos casos de artrose, a gente deve pensar após medidas conservadoras, como perda de peso, o uso de analgésicos, mudança de atividade física e bengalas, para daí sim pensar em fazer uma substituição. A osteonecrose cabeçofemoral deve ser reservado só na fase final da doença. Em pacientes jovens, sempre cogitar osteotomias e artrodese, porque tem grande risco de complicações de revisão da ATQ. Podemos pensar em artrites, doenças articulares degenerativas, como a displasia do desenvolvimento do quadril, doença de Legg-Calvé-Pertz, Paget e sequela de trauma. Na osteonecrose, infecções como pioartrite e tuberculose, e nos tumores. A principal contraindicação da ATQ está na infecção ativa do quadril ou em qualquer outro foco e nas comorbidades instáveis, ficando como contraindicação relativa a osteólise, artropatia neuropática, insuficiência da musculatura abdutora e doença neurológica rapidamente progressiva. A ATQ tem 3 vias clássicas de se fazer. Primeiro, a via anterolateral de Shirley, paciente de decúbito dorsal horizontal com osteotomia do trocânter, modificada por Amstrutz, que é uma Shirley em decúbito lateral, e Miller modificou sem a osteotomia, com liberação dos abdutores anteriores. A via de Hardinge, uma via lateral com split do glúteo médio e mínimo, é a via utilizada no Instituto de Ortopedia e Traumatologia do HC da USP, podendo gerar uma fraqueza residual. E a via posterolateral, via que leva a uma luxação posterior do quadril, mantendo os abdutores, mas tem uma maior taxa de luxação pós-operatória, apesar de ser a via mais utilizada pela literatura. O componente femoral deve restaurar o centro de rotação, a altura vertical, o offset medial e a versão anterior, que vai ser apenas pela colocação da versão da haste no fêmur. A montagem ideal do componente femoral seria um colo trapezoidal, sem saia, uma cabeça de diâmetro largo por volta de 28, pensando que o desgaste linear ele é aumentado em cabeças menores, do tipo tamanho 22, e o desgaste volumétrico ele é aumentado em cabeças maiores, como se fosse o 32. Na ATQ, a haste cimentada, principalmente de cromo cobalto, pelo alto módulo de elasticidade. Quando a gente fala de módulo de elasticidade, a gente pensa em dureza, então a dureza aumentada. O colar ele mede a profundidade, diminui a reabsorção óssea da metáfise femoral. A soltura ocorre na interface haste-cimento, ao contrário do componente acetabular, que ocorre entre o cimento e o osso. Pode-se ter texturas, ranhuras e formas não circulares para aumentar a adesão e a estabilidade do componente. Devemos pensar que a haste cimentada deve ocupar 80% do diâmetro do canal e a cimentação da primeira geração era feita sem plug, como mostrado na figura. Segunda geração, uso de pistolas e de plugs ósseos. A terceira geração, com pressurização e centrifugação do cimento. A quarta geração introduziu a centralização. A ATQ cimentada deve ser classificada conforme as zonas de Gruen, de 1 até 7, sendo que a 4 é a parte inferior da haste femoral, e a cimentação classificada conforme Barak, o primeiro raio-x pós-operatório, sendo Barak 1 preenchimento completo do cimento, o B o preenchimento quase completo, o C pode ser dividido em C1, cimento incompleto na porção proximal com mais que 50% de radiolucência, C2, um manto menor de 1 milímetro ou metal sobre osso, sendo que as deficiências grosseiras são classificadas como D. O manto de cimento ideal na porção proximal seria de 4 milímetros e distal de 2 milímetros. A haste não cimentada tem menor índice de soltura, perda óssea e fraturas. O crescimento ósseo na superfície porosa da haste deve ocorrer porque deve ter uma estabilidade mecânica imediata. Então, você pensar no crescimento ósseo tem que ser uma coisa mais tardia. Então, a estabilidade tem que ser imediata.
O titânio é utilizado pela biocompatibilidade, aumento da resistência à fadiga e menor módulo de elasticidade, ou seja, menor dureza, ela sendo propensa dessa maneira a rachaduras. A rigidez da haste está relacionada à quarta potência do diâmetro, podendo ter dor na coxa sendo relacionada apenas ao aumento da largura da haste e não ao material usado para a confecção da haste, e pode ser hastes lisas, para menor remodelamento e menor debris. A fixação pode ser feita por press fit e camada de hidroxiapatita, como muito utilizado na atualidade. O componente acetabular, cimentado, ele tem uma baixa sobrevida da taça, reservada apenas para pacientes idosos, pouco ativos e para reconstrução tumoral. O componente não cimentado, ele deve ter uma porosidade total e uma fixação secundária, que pode ser por parafusos, lanças, press-fits e rosqueadas. A posição ideal do componente seria em abdução de 35 a 45 graus e uma antiversão de 10 a 20 graus, como mostrado nas figuras. Quando a gente vai fazer a fixação secundária do componente acetabular, a gente tem que pensar nos quadrados de Wasilewski, sendo que os quadrantes superiores, os quadrantes posteriores são seguros e os anteriores não são seguros. O posterior superior, ele na porção mais profunda vai ter o nervo ciático, nervos e vários glúteos superiores, e o posterior inferior vai ter as estruturas glúteas inferiores e pudenda. Os não seguros, ou seja, os anteriores, anterior superior, a artéria veia ilíaca externa, e no anterior inferior, os vasos e nervos obturatórios. O poli deve ter uma espessura de no mínimo 5 milímetros, então não adianta aumentar muito a cabeça, senão você tem que aumentar junto o componente acetabular para manter um poli de no mínimo 5 milímetros. O polietileno utilizado atualmente é o High Cross Linked polietileno, pelo aumento da resistência. Pode ser usado uma superfície metal-metal, que tolera bastante impacto, ou seja, usado bastante em jovens, mas ele é contraindicado em insuficiência renal aguda e em mulher de idade fértil. Então, reservado apenas para jovens masculinos. A superfície cerâmica, ela tem um baixo desgaste, baixa formação de debris, mas ainda apresenta risco de fratura, então alguns autores não gostam do uso dessa superfície. A soltura é um processo biológico, então ocorre entre a superfície cimento-osso, ao contrário da haste femoral, que seria entre o cimento e a haste, e a gente pode ver a cimentação segundo as zonas de Deli e Shanley, sendo a zona 1 mais superior, a zona intermédia aí 2 e a 3 a mais inferior. Bibliografia recomendada, né? A clínica ortopédica, o Campbell e o Callahan. Obrigado.